Olá, pessoal. Vamos lá, retomando, né, as gravações do curso prático de gramática aí, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Muita coisa de publicação, pós-graduação, muita ocupação, você não faz ideia. Mas a gente está retomando aí, claro, e avançando, né, para concluir esse curso, para você ter material de estudo suficiente aí para encarar esses próximos concursos e, claro, sempre na mesma linha, né? Vamos tentar facilitar. Tem aquela velha história que a gente já falou, né? Para que facilitar se a gente pode complicar? Coisas que a gramática geralmente faz, vamos tentar eliminar esse negócio, para você perder esse medo e encarar o estudo gramatical, o estudo da língua portuguesa com muita tranquilidade, com muita confiança, e é isso que a gente espera passar para você, certo? Bom, nesse contexto, claro, né, a gente vai estar aí avançando no nosso estudo, já estamos concluindo também nossa gramática aí, se Deus quiser, já está indo para o forno, né? E o mais importante, claro, é a gente tentar atender a expectativa, né? É muita produção, gente, muita coisa, vocês não fazem ideia, olha, dá trabalho, né? Tentar fazer uma publicação de qualidade para tentar atender aí o que você espera, e se Deus quiser, a gente vai ter aí a nossa gramática, né, da língua portuguesa, contextualizada, tudo direitinho. A gente vai estar aí com uma proposta bem legal para apresentar para vocês e espero, francamente, que vocês gostem, certo? Vamos continuar então? Vamos retomar então a palavra se agora, né? Você já estudou a palavra que. A gente agora vai para a palavra se, os empregos, os usos da palavra se, e essa é importante agora para que você, claro, né, retome seus estudos e siga adiante. Vamos dar uma olhadinha então? Vamos ver? É só acompanhar, veja aí, acompanhe. A palavra se está aí, né? Classificações e funções, vamos lá. A palavra se, gente, pode ser partícula passivadora, né? Você certamente já ouviu falar em partícula passivadora ou pronome apassivador, né? Apassivador, a própria construção da palavra é bem interessante, né? Dora, aquele que, aquela que, né? Ação. A, tornar, né? Passiva, aquela que torna passiva. Apassivar significa tornar passiva. Abrasileirar, tornar brasileiro, não é assim? Então vamos lá, partícula passivadora. Um outro nome, você já sabe, pronome apassivador. O objetivo, claro, é sempre ligar um verbo que pede objeto direto dentro de um contexto de voz passiva, né? Lembrando que esse verbo pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. O mais importante é isso, tá? Pedir ou exigir objeto direto. Joia, gente, ok? Vamos lá. Primeiro exemplo aí, simplíssimo, né? Vendem-se casas. Né? Casas são vendidas. Lembra aquela história? Pois é. Note o seguinte, constrói-se edifício. Nos dois contextos aqui, nas duas frases, o se atua como partícula passivadora, ou pronome apassivador. Uma coisa interessante que você vai perceber aqui é exatamente o seguinte, sempre que você tiver verbo mais se, observe isso, presta atenção. Sempre que houver verbo mais se, faça sempre essa pergunta, o quê? Mas por que você vai fazer essa pergunta? O quê? Nessa frase aí, vendem-se casas. Vende-se o quê? Gente, procure perguntar sempre o quê. Quando você pergunta o quê, claro, e a resposta é dada tranquilinha, redonda. Quando você tiver aquela resposta redonda, vende-se o quê? Casas. Se a resposta for singular, verbo no singular. Resposta no plural, verbo também no plural. É muito tranquilo. Sempre que o se for pronome apassivador ou partícula passivadora, o que você tem que se lembrar, não pode esquecer isso, tá certo? O que você deve se lembrar mesmo é de fazer a pergunta, o quê? Se deparou com verbo mais se, sempre que você estiver diante de verbo mais se, você pergunta, o quê? Então, quando você pergunta, o quê? Tranquilo. Se a resposta for dada no singular, verbo no singular, é fácil. Vende-se casa. Vende-se o quê? Casa. Não respondeu? Se ele deu a resposta para você, tranquilinha, essa resposta não é objeto não, hein? Essa resposta aí será o sujeito da frase, tá certo? Será o sujeito. Casa passará a ser o sujeito do verbo. Se eu disser, vendem-se casas, aí você pergunta, vende-se o quê? Percebeu? Faça sempre essa pergunta. Vende-se o quê? Casas. Se a resposta for dada no plural, claro, o verbo deverá estar no plural. Isso acontece sempre com a partícula passivadora, tá certo? Sempre. Se for partícula passivadora, pronome passivador, tranquilos, beleza. Exatamente a mesma história. Vamos dar uma olhada na frase aí? Não esqueça não, vamos acompanhar, veja aí. Então, quando eu tenho constrói-se edifício, eu pergunto, constrói-se o quê? Não é isso? Quando ele responde edifício, a resposta que ele me deu ao verbo aqui, a resposta dada, será o sujeito da história. Se a resposta é singular, edifício, está vendo aqui? Resposta singular. Então o verbo também estará no singular. Se a resposta dada, vende-se casas, vende-se o quê? Casas. Resposta dada no plural, é claro que o verbo também estará no plural. Joia? Vamos avançar.
Lembre-se de que, quando o se funciona como partícula passivadora, é possível converter a oração para a voz passiva analítica. Lembra aquela história? Ó, vende-se casas, casas são vendidas, não é assim? Constrói-se edifício, edifício é construído. Não esqueça, voz passiva analítica, hein? Dentro desse mesmo contexto aqui, tá certo, pessoal? Joia? Vamos avançar. Olha só. Índice de indeterminação do sujeito, próxima à função do se, ó. O se funcionando como índice de indeterminação. Vamos lá. Nesse contexto aqui, gente, tá aí, ó. Os verbos que apresentam o se como índice de indeterminação do sujeito são esses aqui, ó. Verbos transitivos indiretos, que é aquele que exige preposição, né? Objeto com preposição. O verbo intransitivo, que geralmente tem uma resposta circunstancial, lembra aquele negócio? Né? Verbo transitivo, intransitivo, direto, indireto, aquela história. Verbos de ligação, claro. Nesses verbos de ligação, ser, estar, ficar, aparecer, pronunciar, lembra aquele negócio? Pois é, isso aí, tá? Então, sempre um verbo desse, verbo na terceira pessoa do singular, é uma coisa interessante que você tem que observar. Ó. Esses verbos aqui, gente, são todos no singular, tá certo? Todos no singular mesmo. E claro, o sujeito fica indeterminado. Vamos olhar as frases aí, vamos lá, olha só. Precisa-se de bons professores. Note, precisa-se de bons professores. Gente, uma coisa importante, ó. Quem precisa, precisa de, não é assim? O verbo precisar exige preposição. Nessa preposição aqui você tem verbo transitivo indireto. Joia? Quem precisa, precisa de. Joia. Então você tem, precisa-se de quê? Olha a pergunta. Não é mais o que, gente. A pergunta agora é de quê? Se a pergunta não é o que, como nós fizemos antes, lá na partícula passivadora, pode ter certeza. O sujeito é indeterminado. Joia? Então precisa-se de quê? De bons professores. Sempre que houver verbo mais se mais preposição, verbo mais se mais preposição, um verbo acompanhado da partícula se, seguido de uma preposição, pode ter certeza, você tem sujeito indeterminado, tranquilo. Claro, se o verbo for transitivo indireto, né? Não estou falando aqui dos objetos diretos preposicionados, ok? Vamos lá. Situação 2, ó. Trabalha-se durante o dia. Tá vendo aqui? Trabalha-se durante o dia. Nesse contexto aqui de trabalha-se durante o dia, você tem um verbo intransitivo. Se você tem um verbo intransitivo aqui, gente, é boa. Ó, trabalha-se quando? Durante o dia. Notou que a pergunta é outra? Trabalha-se quando? Então, se a resposta aqui é quando durante o dia, adjunto adverbial de tempo, não é isso? O verbo trabalhar é intransitivo. Ele não exige complemento com preposição, percebeu? Ele já tem o sentido completo. Quem trabalha, trabalha. Quando? Durante o dia. Note que nesse contexto aí que você viu agora, o verbo precisar e o verbo trabalhar, eles possuem, claro, regências diferentes. No caso do verbo precisar, ele é transitivo indireto. Lembra aquela história? Quando ele exige uma preposição. Quem gosta, gosta de. Quem precisa, precisa de. Simpatiza com. Tem aquele negócio? Você já sabe, tenho certeza que você sabe isso. Ok. Uma coisa importante é que lá quando a gente viu partícula passivadora, você não pode esquecer disso, é que a partícula passivadora, ela sempre caracteriza aquela pergunta. O que? Responde. O que? E a resposta é redonda, tranquila, certo? No caso do índice de indeterminação do sujeito, com sujeito indeterminado, aquela história toda, esses três verbos são importantíssimos. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo de ligação. Agora, o mais importante é você perceber que a pergunta feita ao verbo aí não é o que. É sempre de que, com que, a quem. Entendeu esse negócio? Qualquer pergunta, gente. Quando você faz qualquer pergunta que não seja o que, e a resposta é dada com a preposição ou de outra forma, quando, onde, como, se for uma resposta circunstancial, uma resposta que sugira a adverbialização, você já sabe, né? Indica a complementação com advérbio, então o pretexto é completamente diferente. Joia? Tranquilo? Vamos avançar então? Veja agora o verbo de ligação, veja aí. No contexto do verbo de ligação, está-se feliz aqui. Ó, está-se feliz. Percebeu? Verbo de ligação. O sujeito é indeterminado, mas eu continuo ligando aqui com a partícula se. Certo? Estar é verbo de ligação. Feliz é predicativo. Olha aqui, ó, a presença de um adjetivo. Tá vendo aí? Tranquilo. Verbo de ligação, não esqueça, né? Ele liga, ele une o sujeito, que é indeterminado, ao predicativo do sujeito. Joia? Então, se aqui é índice de determinação do sujeito. Vamos lá. Verifique que nesse caso não é possível a conversão para a voz passiva analítica. Claro, aquele negócio, né? Professores bons de é precisado. Fica horroroso, não tem como, né? Durante o dia durante é trabalhado. Assim, não dá, tá? Não há voz passiva analítica aqui, ok? Vamos avançar. Mais uma função do se, conjunção. Se como conjunção integrante. É importante, né? Formação aí, ó. Sempre inicia uma oração subordinada substantiva.
Não esqueça não. Perguntei se ele estava satisfeito. Pessoal, não esqueça. Quando o se atuar como conjunção subordinativa integrante, é sempre aquela história, quando você troca pelo pronome isso, esse, essa, lembra aquele artifíciozinho? Perguntou isso, não sei isso. Então, sempre que você observar que você pode trocar do se para frente pelo pronome isso, lembrando, esse se não pode ser ligado por hífen ao verbo, tá certo? Ele nunca será ligado por hífen. Do se para frente, troca pelo pronome isso. Aí, perguntei se ele estava satisfeito, perguntei isso. Trocou por isso, conjunção subordinativa integrante. Tá certo? Forma oração, subordinado, substantivo, aquela história toda que você já sabe, tá careca de saber. Vamos avançar? Acompanhe. Agora eu falei, acompanhe. Ó, a dicção agora foi pro brejo. Vamos lá, gente, olha aí. Tem uma dúvida, 2 pontos. Se ela voltará logo. Tem uma dúvida, essa, isso. Percebeu? Do se para frente, ó. Isso, ou então essa, a dúvida. Oração subordinada substantiva, porque eu troquei por isso. A positiva, porque completa o sentido de uma frase, vem após 2 pontos, percebeu? Maravilha, né? Vamos avançar. Conjunção subordinativa condicional. Gente, o se também pode ser condicional. Quando? O nome já diz tudo, né? Se é subordinativa condicional, a oração é adverbial condicional. Lembra aquela história? Pois é. Você será aprovado se estudar mais. Veja. Você será aprovado se estudar. É uma condição para a aprovação. Não é fácil? Se não chover, iremos à praia. Caso não chova, entendeu aí? Caso não chova, iremos à praia. Maravilha, né? Você troca se por caso. Cuidado com aquela duplicidade, pelo amor de Deus. Viu? Se caso não chover, e se caso não for, se caso... Aí, deixo de ser solteiro, hein, morgados? Cuidado aí. Vamos lá. Conjunção subordinativa condicional, mais uma faceta da conjunção aí, né? Poucos gramáticos falam sobre isso aí, mas a gente está abordando, olha só. Quando expressa causalidade no contexto oracional, quando dá a ideia de causa, quando for sinônimo no contexto visível, como for sinônimo uma visto que, uma vez que, vamos dar uma olhada aí? Vamos lá. Estou muito triste, ninguém quer me ajudar. Aí o cara diz, ajudar como? Se você não pede apoio a ninguém. Ajudar como? Já que você não pede apoio a ninguém. Uma vez que você não pede, percebeu? O CESP adora essas coisas, hein? Quem vai fazer concurso do CESP aí, fica atento para a mudança de classificação aí, ou de valor semântico, ou sintático semântico, das conjunções, hein? O pessoal está sempre acostumado a ver se, condição, daquele negócio, condicional. Olha aqui, ó. Esse se é causal, gente. Ele é possível, perfeitamente possível. Tá? Vamos sair do gesso da gramática, né? Das correntes da gramática. Vamos lá. Letra C. Conjunção subordinativa causal, olha só. Quando expressa causalidade, a mesma coisa. Vamos continuar. Exemplo 2 agora. Se Maomé não vai à montanha, então a montanha vai a Maomé. Não é uma condição, é uma justificativa. Percebeu? Já que Maomé não vai à montanha, uma vez que isso acontece, então a montanha vai a Maomé. Entendeu esse negócio, gente? Pois é, né? Cuidado, hein? Valor causal, tá? Derivado, conjunção coordenativa alternativa. Caso raro, mas pode acontecer. Ó. Quando expressa uma ideia de alternância entre orações. Alternância. Se choramos, se sorrimos, não importa. Percebeu como você tem implícito aqui a presença de um ou, né? Se choramos ou se sorrimos. Entende isso? Então, Marcelo, mas não sugere de leve assim, uma certa condição? Gente, pode até sugerir levemente uma certa condição, mas você nota que estão separados por vírgula e no contexto discursivo de sequenciação, ela sugere alternância também. Percebeu? Se isso, se aquilo, não importa. Ou choramos, ou sorrimos, deixa para lá. Joia? Entendeu isso aí? A vida segue seu curso. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se você entendeu mesmo? Vamos lá, vamos ver agora como é que ficou, hein? Vamos lá. A ponte alternativa em que a palavra se é índice de determinação do sujeito. Nós vimos, né? Naquelas condições. E aí? Já viu a resposta? Pausa o vídeo, responda e depois play. Vamos lá? Acertou quem marcou a letra C. Trabalha-se com afinco. Verbo mais si mais preposição. Trabalha-se com... Percebeu? Resolver-se-ão os exercícios. Partícula passivadora. O que? Resolver-se-ão o que? Perguntei o que? Respondeu. Partícula passivadora. Não se reprovarão os alunos, mesma coisa. O que? Quem? Resposta, partícula passivadora. Em todos os outros casos, em todos os outros, partícula passivadora. Ok? Questão 2. A ponte alternativa em que a palavra se é partícula passivadora. É só perguntar o que. Lembra? Não pode ter preposição, pode ter nada.
Resposta certa, letra? Exatamente. Acertou quem marcou a B de bola. Revogar-se-á este dispositivo. Revogar-se-á o quê? Percebeu? Este dispositivo. Se você viu o verbo mais se e perguntou o quê, e a resposta foi redondinha, tranquilinha, maravilha. Então você tem certamente aí sujeito. Tá, gente? Revogar-se-á o quê? Sujeito, tranquilo. Você tem, claro, partícula passivadora. Em todos os outros casos, índice de determinação do sujeito. Todos os outros. Ok? Maravilha! Vamos lá. Última questão. Assinale a alternativa em que a palavra se não exerce o papel de conjunção. Não exerce. E aí? Acertou quem marcou a letra E. Devolver-se-ão todos os livros. Gente, devolver-se-ão o quê? Todos os livros. Eu perguntei o quê? Ó? Verbo mais se, partícula passivadora. Certo? Ok? Se vai, se fica, diga logo. Alternância, conjunção alternativa. Se você não me respeita, já que você não me respeita, uma vez que, conjunção subordinativa causal. Queria apenas saber isso. Troquei pelo pronome isso. Conjunção subordinativa integrante. Se você vier, condição. Caso você venha, conjunção subordinativa condicional. Joia? Maravilha. É isso aí, né? Mais um bloco de partícula si, beleza? Sempre estudando isso aí, né? O CESP tá virado, hein, gente? Provas do CESP aí, trabalhando partícula si. Interessante. Ele sempre usa em determinação o pronome reflexivo, já notou? Pode ser partícula passivadora, o si, pode ser qualquer coisa. Mas o CESP geralmente chama de indeterminação, sujeito indeterminado. Abre o seu olho. Geralmente quando o CESP, por exemplo, diz que é sujeito indeterminado, conversa fiada. Geralmente é passivador, reflexivo, é tudo, menos indeterminado. Fique atento, tá certo? Bom, fim de aula, vamos refletir um pouquinho? Que tal? Vamos lá? É só acompanhar. Vamos arejar a cabeça, hein? Lembre-se. Habilidade é o que você é capaz de fazer. Motivação determina o que você faz. Atitude determina a qualidade do que você faz. Pois é, habilidade, motivação e atitude. Essa figura aí, ó, Lou Holtz. Habilidade, motivação e atitude. Habilidade, motivação, atitude. Eu ouvia certa vez uma palestra, um tempo desse, o pessoal dizia assim, rapaz, motivação é que nem banho. Você tem que estar sempre tomando todo dia e assim, ó, daqui a pouco chega um tempo que começa a vencer, ou você procura alguma coisa, ou a coisa vai, ó, então não dá certo. Não, dá certo? Imagina, rapaz, eu estou muito motivado, doido. Imagina que coisa horrível. A motivação vai caindo, tem que buscar o banho de novo, tem que renovar o perfume aí, porque senão ninguém aguenta. E a questão é essa mesmo. Onde na hora você está estudando, está com a garra imensa, aquela coisa, depois você para, começa a morgar, aquela coisa, gente, ó, tem que se motivar sempre. Tem que ter atitude, tem que agir. Se em casa não está dando para estudar, sai de casa, vai para uma biblioteca, vai para um curso, faz alguma coisa. Procura outro espaço, gente. Não dá para ficar na mesma. Se sente que o rendimento não está bom, muda tudo, revoluciona, faça isso. Haja e você consegue atingir seu objetivo. Certo? Fechado? Até a próxima aula. Função do si ainda, tá certo? Até lá, gente. Um abraço.